Voando sobre Bagdá, de Ala Jaber. Viva, amigos do YouTube, bem-vindos ao meu canal Mania de Leituras e não só. Eu sou a Jo Pereira, espero que tudo esteja bem com vocês e mais uma vez trago o último livro que li e partilhar com vocês uma história de sobrevivência, uma história de luta, escrita pela primeira pessoa. Quem escreve é uma muçulmana libanesa que se chama Ala Jaber, cuja fotografia se encontra aqui. Espero que consigam ver mais ou menos. Uma mulher forte e corajosa que, por ser jornalista, digamos, tinha um pouco mais de facilidade em entrar na guerra, na invasão dos Estados Unidos de 2003 a 2009, onde se passa a ação deste livro, ordenada pelo, na altura, presidente Bush filho. Resolveram, todos nós sabemos, que a gerência Bush resolveu pensar que Saddam Hussein era um monstro. Efetivamente até era, mas digamos o que se gerou a seguir ainda foi bem pior, e que tinha armas atómicas, e então resolveram invadir o Iraque. A luta foi fácil, apesar do ministro da Defesa na altura dizer ao contrário, pateticamente o tempo todo, mas toda a tecnologia militar da parte dos Estados Unidos fez com que realmente a conquista, a invasão fosse fácil e a deposição do ditador fosse com relativa facilidade. Mas o que aconteceu não é bem como muitas pessoas pensam, ou seja, houve um caos, todo o país se desagregou, todas as escolas, as lojas, as instituições se desagregaram e constituiu-se milícias. Aliás, destas milícias, de toda esta ação, nós vamos ter as consequências agora com a ISIS, porque vieram de fações, rebeldes dos antigos exércitos do Iraque contra o Saddam Hussein. Neste momento temos um governo corrupto de uma facção diferente que era anterior, agora xiita, na altura era sunita. Temos agora o não tão melhor, os iraquianos, penso que têm alguma paz, mas o que ressalta neste livro e que nós ficamos a saber com pormenor é os ditos danos colaterais que a invasão dos Estados Unidos provocou. E esse danos colaterais é uma palavra muito bonita para descrever a morte de milhentos civis e de suas crianças e deceparem membros, mãos, braços e pés. Foi isto que Ala Jaber foi descobrir, foi ver em primeira mão. Ala Jaber é uma mulher que queria ser mãe, era algo que ela tinha um anseio muito profundo, mas casou-se com um inglês loiro de olhos azuis em Londres, mas infelizmente nunca pôde ter. E dessa frustração, dessa tristeza de não ter crianças, sentiu de uma maneira muito mais forte quando foi visitar os destroços, os feridos de guerra nos hospitais no Iraque, sem condições nenhumas, onde as crianças feridas morriam de septicémia, porque não havia maneira de as curar com antibióticos. Foi lá que conheceu Ali, um rapazinho que ficou sem braços, que lhe pedia, não me deem os braços de volta, por causa de uma bomba dos Estados Unidos, dos militares dos Estados Unidos. Mais tarde ele vem encontrá-lo e vem saber da sua história e nós ficamos a saber quanto aquele rapaz é forte, não se sobrou à depressão de não ter os braços, teve auxílio estrangeiro em fabricarem uns braços artificiais um pouco pesados, porque a própria Ala Jaber fez todo um trabalho
de marketing, de publicidade em relação àqueles meninos feridos, e houve uma distribuição de fundos para todas as crianças e ele veio realmente a beneficiar. Ficou no Iraque, infelizmente, mas é um menino corajoso e que faz tudo com os pés, acaba por preferir fazer tudo com os pés. Destaca-se também um anjo da guarda, uma santa quase, que é a Marla, que infelizmente, uma loira lindíssima, que fazia tudo para salvar e para envidar esforços e diligências para conseguir salvar meninos e levá-los para hospitais, para fora do Iraque, etc. Infelizmente ela foi também morta por um ataque suicida. É neste contexto que aparece este livro. O Yala Jaber conhece as duas meninas, a Zara e a Hara. A Hara é uma menina, uma bebê, que a mãe, quando lhe lançaram a bomba, os militares, a lançou para fora do carro. Ela era uma bebê de 3 meses e ela pensou, pelo menos esta menina salva-se. E ficou praticamente incólume. A Zara ficou extremamente ferida, todo o resto da família morreu, à exceção da avó, e a Zara infelizmente acabou por sussurrar. Todos os esforços da Ala Jaber e da Marla não conseguiram impedir a sua morte, e essa morte da menina foi extremamente traumático para a jornalista. Ela já estava em Londres quando soube e ficou numa depressão e num sentimento muito grande de culpa por não ter feito o possível para salvar a Zara, de quem ela amava muito já e queria adotá-la, e pediu à avó. Durante 6 anos não teve coragem para falar com a avó, não teve coragem para retornar, para saber onde ela estava, para ver a outra bebê, que entretanto cresceu e ficou bem e estava bem. Não conseguiu. Por fim, ao fim de 6 anos, fez mais reportagens. A tristeza de não ter feito nada fez com que ela se quase arriscasse a sua vida, falando com milícias, com rebeldes do Iraque, enfim, tinha inclusivamente planos para ser morta da parte deles, só para conseguir reportagens sobre todo aquele caos e toda aquela mortandade no Iraque que os Estados Unidos provocaram. Foi uma invasão ridícula, não faz o mínimo sentido. Saddam Hussein não era com certeza um grande homem, era um psicopata, mas o que a solução pode pôr foi ainda pior, e as consequências estão agora, como nós sabemos agora, com estes grupos extremistas fanáticos que nasceram de toda aquela situação. Ala Jaber, por fim, ao fim de 6 anos, consegue ver a avó, falar com ela, que não a culpa e que diz, como muçulmana, nós não podíamos fazer nada, era à vontade de Allah. Se ela tinha que morrer, que morria. O que eu esperei que fizesse era pela menina pequenina, pela Hara, porque eu não tenho condições para ela estudar, para ela, enfim, vencer na vida. E então ficou a promessa e ela foi... ficou de alguma forma com a avó, porque a avó não podia ficar sozinha, já não tinha ninguém, mas de certa maneira a adotou e a ajudou a partir dali. Este livro é um livro muito dramático, muito forte, de uma situação bastante cruel que existia, o que aqueles seres humanos no Iraque, enfim, tiveram que passar por causa de uma invasão do Iraque, criam ódios extremos a esse país. E isto tem consequências sempre, por muito nós podemos pensar, vamos pôr a democracia nestes países as coisas não são bem iguais a nós, não tem o nosso percurso histórico como na Europa, como nos Estados Unidos. Nós temos um percurso histórico que vem do iluminismo para a democracia, e eles não é bem assim, são outras culturas, é completamente diferente da nossa maneira, da nossa cultura. E ao interferirmos nestes países, provocamos não só um rastro de morte, de desolação e de feridos, como um ódio muito grande
enfim, a toda a sociedade ocidental. Com certeza que não se defende o fanatismo e a maldade e a crueldade de todos os religiosos que acham que a religião parou, deve ser colocada como há 2000 anos. A religião adapta-se, tem que se adaptar aos dias de hoje, não pode ser vista à luz de como era a sociedade naquela altura. Não podemos estar de acordo com isso, mas não há razão nenhuma para interferir na política e invadir com armas estes países. Resultado, ficou imensos feridos, imensos mortos, famílias destroçadas, e isso é realmente muito triste e não se consegue esquecer e deixa marcas para muito tempo. Al-Jaber, como jornalista, escreve bem, com muita simplicidade, objetividade, e ao mesmo tempo dá algumas vezes com muita emoção e um certa tristeza e muitas vezes sentimento de culpa não ter ajudado aquela menina, como de que ela queria, e ela por fim ter falecido. Isso é algo que se sente muito, uma depressão muito grande em relação a isso. É um livro que também tem uma leitura muito entusiasmante e ao mesmo tempo bastante triste. Se querem saber mais sobre o que se passou no dia a dia da invasão dos Estados Unidos, fora do que se diz na comunicação social, o que as pessoas sofreram, as famílias, as crianças e os pais, leiam este livro, porque ficam bastante esclarecidas. Eu fiquei de todo aquele drama que se passou naquele país, tão massacrado, enfim, ao longo de toda a história. Mais uma vez, voando sobre Bagdad, Al-Jaber. Espero que gostem. Se leram ou se vão ler, partilhem as vossas opiniões, acrescentem mais alguma coisa, e obrigada por me escutarem, e ficarei de novo com a promessa de vos trazer um novo livro dentro de mais ou menos 15 dias. Beijinhos e com certeza um bom Natal. Já que estamos tão perto, muita paz, muita harmonia e tolerância. Nós temos que viver uns com os outros e temos que nos tolerar e, de alguma forma, se não nos amarmos, pelo menos gostarmos uns dos outros e não provocarmos mal ao próximo, e tentarmos sempre compreender. Penso que é o mais importante. Beijinhos, mais uma vez, um bom Natal.